Agora, quando você vai caminhando para um cenário mais técnico, um cenário profissional, né, mesmo na unidade de suporte básico, você já tem outros recursos adicionais que podem ser escalonados, tá? Então, uma vez que você garantiu aqui, ó, com a medida básica, uma técnica de permeabilização manual, que esse paciente ele tem a via aérea dele pérvia, né? Isso aqui, para quem já realizou na prática, sabe que é um procedimento, gente, que cansa para quem está fazendo, certo? Esse movimento aqui cansa até no manequim, né? No cenário real cansa ainda mais, tá bom? Então isso aqui cansa. Então qual é a tendência? A tendência é você escalonar isso aqui para um dispositivo simples, como, por exemplo, a gente tem aqui, ó, que a gente falou ali na aula, a nossa cânula orofaríngea. Nesse caso aqui, ó, é de fato a cânula de Guedel, tá bom? É um tipo específico de cânula orofaríngea, cujo o objetivo dela é justamente, ó, perceba, mais anterior eu tenho a via aérea do paciente, mais posterior a gente tem aqui o esôfago, né, que vai se conectar com o estômago, o trato gastrointestinal. Perceba que se a língua cai, ela obstrui quem está mais próximo dela inicialmente, que é a via aérea, infelizmente. Aí o que a gente vai fazer? Perceba que quando você posiciona a cânula, olha que interessante, você posiciona a cânula, ela vai gerar, essa é uma cânula, é um dispositivo que ele tem essa passagem, ele permite essa passagem aqui, ó, pérvia, certo? Para o ar passar, e aí ela vai ser posicionada entre a língua e a via aérea. Olha que interessante, quando você posiciona, e aí você mantém um caminho livre à passagem do ar, né? Se o paciente ele tem drive respiratório, ele está respirando espontaneamente, isso aqui é o suficiente para ele. Tá? Não quer dizer que a gente não vai ofertar o 2. Essa é outra discussão que a gente vai falar na fisioterapia. Mas aqui não há necessidade de ventilar. Uma outra coisa que eu percebo que as pessoas têm dúvida é o seguinte. O paciente que tem queda de base de língua, eu preciso ventilar ele obrigatoriamente? Né? Realizar uma ventilação nesse paciente? Não necessariamente. Tá? Ele pode não estar respirando muito bem inicialmente pela obstrução. Depois que você desobstruiu a via aérea e se o cérebro dele consegue comandar a ventilação dele de maneira adequada, você permeabilizou, ele tem drive e não há por que ventilar esse paciente, certo? Uma outra discussão é ofertar o 2, tá? Que a gente vai discutir isso aí no nosso próximo bloco, tá? Então imagine, né, considere que tem um socorrista aqui, certo? Que já abordou o paciente está lá, ele permeabilizou com a técnica do jaw crush. Certo? Então, enquanto esse socorrista já garantiu o princípio, e eu agora vou escalonar, né? Eu posso evoluir, por exemplo, para uma cânula orofaríngea. Agora, qual é a grande questão da cânula? A gente já viu o racional, o posicionamento dela correto. O problema é, se eu colocar uma cânula menor do que o tamanho adequado para o paciente, no manequim aqui a gente não vai conseguir ter muito essa percepção. Porque o plástico ele não é tão similar, tá? À estrutura anatômica normal, corporal. O que acontece? Existe uma tendência dessa língua que já está flácida, você posicionar uma cânula dessa menorzinha, ela empurrar ainda mais a língua. Então, você tem que saber também, primeira indicação, por que eu uso a cânula orofaríngea? Para um paciente que tem queda de base de língua. Cânula orofaríngea é para queda da base da língua. Pronto. É para isso que serve esse dispositivo. Aonde ele tem que ter o tamanho adequado, porque você bota uma menor, ele empurra ainda mais a língua, corre esse risco. E se eu colocar uma muito maior, pessoal, olha o que acontece. Se eu coloco uma muito maior, ela passa aqui a entrada da via aérea, e ela própria vai obstruir a via aérea do paciente, que ela vai tampar. Olha que interessante, está aqui a via aérea, ó. Se eu posicionar aqui, ó, tampa a entrada da via aérea, e não mantém o caminho da passagem de ar pérvio. Então isso eu também não quero. Isso também é pior para o paciente. E aí a gente deve não gerar mais danos ao paciente. Isso é um princípio de ouro, né, de qualquer atendimento de APH. Vamos lá. Como então selecionar o dispositivo de tamanho adequado? Certo? Isso aí a gente precisa também saber. Então existem algumas referências, né, alguns referenciais anatômicos na literatura. O mais comum que a gente costuma observar é o seguinte: você vai medir desde o lobo da orelha do paciente, aqui dessa região, até a rima labial. Então, essa aqui é uma medida de referencial adequado. Então, vamos supor aqui, ó, peguei esse dispositivo. Ó como ele está bem similar, certo? Então, é um dispositivo de tamanho adequado. Realizei essa medição. Agora, perceba, ó, se eu pego uma menorzinha aqui, opa, essa aqui não está do tamanho adequado. Se eu pegar aqui, ó, aqui eu já vejo também que ultrapassa. Então, uma vez que eu selecionei o dispositivo de tamanho adequado, né, quais são as técnicas que eu usualmente posso estar utilizando, tá, para poder
posicionar adequadamente esse dispositivo. Uma técnica em pacientes acima de 10 anos, por exemplo, certo? Que você já considera com a estrutura corporal já mais bem desenvolvida, é o seguinte, paciente adulto, é você fazer o seguinte, você pode passar ela de forma inversa, tá bom? Então perceba, ó, o posicionamento correto dela que eu quero é esse aqui. Eu posso passar ela de forma invertida, certo? Dessa forma. Aí a gente vai deslizando ela pelo céu da boca do paciente, certo? Que é o palato duro do paciente. E conforme você vai deslizando, você vai rotacionando ela. Pronto. Bem posicionada. Certo? Outra técnica que você pode estar utilizando é o seguinte. Você pode passar ela lateralmente, certo? Pode passar ela de lado. E você, depois de entrar com ela lateralmente, deixa eu só ajustar aqui que o manequim tá isso, certo? Depois aqui, ó, entrando com ela lateralmente, eu rotaciono. Agora, olha o que aconteceu aqui no próprio manequim. E isso é descrito, inclusive, certo? Então corre o risco de você acabar empurrando a língua também nesse método de passagem. Por isso que você passar ela dessa forma aqui, ó, pelo céu da boca, acaba sendo muitas vezes preferencial e mais recomendado, porque você diminui a chance de você acabar empurrando a língua ainda mais, tá? No meio do caminho. Esse de lado aqui, ó, você acaba podendo empurrar ela. Então essa técnica, você pode entrar com ela lateral e rotacionar, né, 90 graus rotacionar, mas acaba sendo mais interessante você passar ela de forma totalmente invertida e depois rotacionar, tá? Que você diminui a probabilidade de você, no meio do caminho, acabar empurrando a língua um pouco mais. O que acontece? Tem outra forma de passar também a cânula, certo? Isso aí, inclusive, é o recomendado em pacientes pediátricos, que é o seguinte, você passar, por exemplo, com um abaixador de língua, certo? Já na posição anatômica, eu vou explicar o racional para vocês disso. Então você chegou aqui, ó, você tira a língua da frente e posiciona ele já na posição correta, certo? Por que na criança isso acaba sendo recomendado? Porque corre o risco de, se você utilizar essa técnica aqui, ó, na criança que ainda estão com as estruturas ali em desenvolvimento, são estruturas mais frágeis, então tem risco de você lesionar, tem risco de você gerar sangramento adicional aqui na via aérea, e você agora vai ter dois problemas. Você vai ter a queda da base da língua mais um sangramento, né? Então, assim, pela vascularização mais exacerbada nessa população, o ideal é que na criança, certo, você passe já na posição anatômica correta, desloque a língua aqui com o abaixador e já posicione. Pode ser feito isso no adulto também? Pode. Mas acaba sendo mais SRT você fazer invertido e rotacionar ela já para posicionar no local correto, certo? Agora, pessoal, outra possibilidade aqui, ó, aqui você tem que ficar atento ao seguinte, certo? Você passou a cânula, você ainda não tem certeza se o reflexo, por exemplo, de tosse e vômito do paciente está abolido. Então, por mais que você identifique a necessidade de posicionar a cânula, ao você realizar o procedimento, o paciente pode, por exemplo, né, induzir algum reflexo de vômito. Então, se induzir um reflexo de vômito, tosse, já está contraindicado o dispositivo. Ah, Dan, mas está contraindicado o dispositivo e eu vou deixar o paciente com queda da base da língua? Não, se você não tem outra possibilidade, você mantém com a técnica manual de permeabilização, tá? Você mantém. Uma outra informação aqui importante que eu gostaria de dizer com relação a isso é que esse dispositivo ele não protege a via aérea. Ele não protege, não garante proteção à via aérea. Tá? Ele garante permeabilidade, ele garante uma passagem desobstruída. Mas ele não protege, porque perceba que se esse paciente, por exemplo, vomitar ou regurgitar, ele pode aspirar. Ela não está ali vedando a via aérea. Tá? Isso aí a gente vai ter na via aérea definitiva, tá? Que é um dispositivo avançado. Mas aqui você já garante o princípio da permeabilização da via aérea do paciente, que é o princípio da letra A. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.